noite, meus irmãos. Paz para todos. Nós temos mais um tema importante para que nós possamos conversar um pouco e nos acordarmos para a necessidade de vez em quando, ter um tempo para nós e o Evangelho. Então, nós podemos buscar na doutrina espírita, nas obras de Kardec, passagens, mensagens, relativas a Jesus. E é no Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo a doutrina dos Espíritos Superiores, que nós vamos encontrar a parte moral do ensino de Jesus. Não a parte histórica, não a parte de referências a atos e fatos, mas aquilo que gerou conversa, que gerou ensino, que marcou a nossa oportunidade de perceber na humanidade o exame de consciência, o exame da realidade espiritual, sabermos de onde viemos, para onde vamos após a morte, que há vida após a morte, que há oportunidade, pela bondade de Deus, em retornar à Terra ou em outros planetas que vivemos, para, na matéria, vencermos os interesses da matéria que comprometem a evolução do espírito, para que nós possamos então pensar no sentido da vida, do aspecto moral, do aspecto da escolha entre o bem e o mal, para que nós possamos então saber discernir, saber escolher entre aquilo que interessa efetivamente no tempo e no espaço onde estivermos, para a nossa evolução e a evolução dos nossos semelhantes. E aí, a partir da família, que é a estrutura da sociedade onde vivermos, nós vamos encontrar os laços afetivos necessários para desenvolver os nossos sentimentos, acima dos nossos interesses materiais ligados a certos orgulhos, certas maneiras de nos prejudicarmos, certas formas de retrocesso, mas que nós possamos avançar em termos de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E o tema dessa noite tem por título Não Separar o que Deus juntou, e se refere exatamente ao casamento. Qualquer que seja o valor que o casamento tem nos dias de hoje, em nossa sociedade, no nosso interesse pessoal, se somos casados ou não, se fomos casados ou não, é bom acordarmos para a realidade de que isso vem de Deus, nosso Pai. A união familiar é fruto de uma evolução. Deixamos de ver o aspecto animal da evolução humana para entrarmos num aspecto moral, um aspecto espiritual, para que nós possamos então perceber qual é a finalidade dessa união. E por que ela, sendo única, se possível, claro, nós temos vantagens. Nós temos que acordar para isso. Então buscarmos ali no Evangelho os aspectos que podem favorecer-nos, que podem nos fazer compreender aquilo que é o objetivo do casamento. Então nós vamos pegar um trecho com uma passagem que diz assim, está em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 9, versículos 3 a 9. Então diz assim, e chegaram-se a ele os fariseus. Os fariseus era uma secção dentro da sociedade judaica, na época de Jesus, era uma agremiação, era um grupo político, também religioso, que defendia certas ideias em relação à lei, que era única para todos, mas tinha encaminhamento de pensar, forma de entender, de expressar, de ensinar o que entendiam da lei que viera através de Moisés, viera de Deus através de Moisés. Então, chegaram-se aí os fariseus tentando a Jesus e dizendo, é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhes disse, não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse, por isso deixará o homem pai e mãe, de onde viemos, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. A carne, dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, diz respeito à vida material. A vida espiritual não era compreendida devidamente pelos homens da época, porque não havia ainda esse contato espiritual entre o mundo espiritual e o mundo material. Não havia reuniões como nós temos hoje em dia. Havia os profetas que eram inspirados por espíritos e que manifestavam a bondade de Deus, a lei de Deus, na sua plenitude adequada àquela época. Mas não havia assim essa possibilidade de sentar-se e falar, puxa vida, Chico Xavier tinha por mentor tal espírito. Então não tinha essas coisas, mas sabia-se que era Deus a origem de tudo. Em Deus havia o Espírito, era essa a ideia. O Espírito era único, vamos dizer assim.
Por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se com sua mulher e serão dois uma só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne, uma só manifestação da vida material. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Então já vem a chamar a atenção, porque era muito comum na época, por interesse de egoísmo humano, os homens desligarem-se das suas mulheres e simplesmente as mulheres que se virassem e arrumavam uma outra. Só que a lei veio para organizar a sociedade. A mesma lei que nós temos hoje em dia, que busca organizar a sociedade, a mesma lei que está instalada na Europa, que está na América do Norte, na África, né, que tenta socialmente regulamentar a vida para criar harmonia, para que haja paz, para que haja entendimento, para que haja evolução moral. Então, em cada lugar tem uma lei. E no caso dos judeus, eles tinham uma lei lá formada no tempo de Moisés, que veio para trabalhar o comportamento. Mas havia também o lado divino, que eram os 10 mandamentos. Amar a Deus, né? Amar o próximo. Ao mesmo tempo também falava sobre o casamento, falava sobre não matar, etc. Replicaram eles: pois por que mandou Moisés dar ao homem e à sua mulher carta de desquite? A palavra usada aqui é desquite, que seria uma carta de divórcio, né? E repudiá-la. Respondeu-lhes, pois: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então não havia no começo desquite. As pessoas iam se casar, permanecer juntos e talvez fizessem isso. Mas de repente começou a aumentar muito o número de desquitados, vamos chamar assim, de pessoas que se separavam. Então, vamos colocar uma ordem na casa. E aí começaram a aparecer de maneira escrita, né, essas formas da lei. Depois, eu pois vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Então, estar ligados a duas mulheres, ou a mulher ligada a dois homens ao mesmo tempo, constitui adultério. E o que se casar com o outro, né, repudiou, comete adultério. Então, é interessante essa questão, porque se nós formos analisar a questão ligada a Jesus o tempo dele todo é ligado à organização da sociedade, à estruturação do bem, a permitir que as pessoas tivessem acesso a esses ensinos ali, né, frente a frente, lendo, também buscando a lei, mas pensando em termos evolutivos e tendo o aspecto espiritual muito forte, muito intenso. Mas não havia como ainda explicar sobre a vida no mundo espiritual. Mas havia passagens em que se percebe que há uma vida além da vida material. E que os laços materiais existem no sentido de permitir que os espíritos possam vir à Terra, nascer e progredir. E aqueles que aqui vivem, assumir compromissos que possam estabelecer laços de amor, de fraternidade, de bondade, de esperança, de fé, de alegria, de otimismo, de confiança, de fidelidade. E a partir daí, então, poder progredir naquele caminho, ao invés de depois arcar com as consequências da maneira de conduzir a vida, que necessariamente faz com que as pessoas se separem e aquilo que houver de débito na relação permanece. E mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, a pessoa voltará a enfrentar as situações que não deu interesse, não teve interesse em trabalhar, em resolver, em aliviar as tensões, para que houvesse entendimento e fraternidade, e a partir daí houvesse uma separação amigável, alguma coisa desse tipo. Mas que a ideia é progredir. Então é interessante nós pensarmos nesse sentido, verificar que o que ele fala é o que Deus juntou, ou seja, as pessoas de maneira natural se aproximam, têm seus interesses, às vezes políticos, né? Às vezes interesses materiais, interesses afetivos, interesses emocionais, financeiros e por aí vai. Relativos à emoção, então a pessoa pode perfeitamente gostar do outro. Já que chegou ao ponto de casar-se, fazer tudo o possível para cumprir aquele papel, porque não é ao acaso que as pessoas são unidas, são ligadas através do casamento. Não é assim de repente acontece. Acontece dentro de um processo onde cada um vem de acordo com as suas obras já feitas em outras encarnações, e a partir daí assume compromissos que deve levar a sério. E, consequentemente, cada um de nós tem essa responsabilidade. Ou mais tarde teremos que voltar para assumir os débitos que tivermos contraídos. Então, no caso, a gente fala, as uniões nossas têm um sentido nessas uniões. É equilíbrio social, é organização social, para formar a família, para estruturar a família. E que a família seja próspera,
E prospere não apenas em termos materiais, mas acima de tudo que haja laços espiritualizantes perante a sociedade, que distingam aquela família daquelas famílias que por acaso se desviam do caminho traçado na vida para o progresso, para a paz, para a harmonia, para o entendimento. Para que haja prosperidade no sentido da consciência, onde as pessoas admitam que a presença de Deus na sua consciência é também para orientar, também para organizar, e não apenas para punir. Não é essa a ideia. Deus é todo misericórdia. Há uma passagem interessante, porque aquele povo vivia de sacrifício para pagar seus erros, seus chamados pecados. Diz assim: não quero sacrifícios, quero misericórdia. Palavras atribuídas ao plano espiritual. Isso está num profeta chamado Oséias. Então, encontre-se lá. Está na Bíblia. Ao mesmo tempo, as pessoas faziam aquilo para poder pagar os seus erros. E junto da família, às vezes as pessoas se separavam sem que a mulher quisesse, porque a mulher ficava ao léu. E o homem prosperaria em outras situações. E ia para frente, a vida continuava. Só que esses fariseus querem saber qual é a opinião de Jesus. Jesus fala: não, foi dado sim. Se Moisés fez a lei, essa lei é suposta que venha do alto, ela veio para organizar. Para que não haja pessoas sozinhas, perdidas, né? Desalentadas, deprimidas, tristes, sem sucesso, sem progresso íntimo. As falhas nas uniões, elas acontecem de toda a natureza. Isso é comum, faz parte do aprendizado, faz parte do progresso, do interesse de cada um, do esforço que as pessoas fazem na relação, dentro da relação. Então, ao separar, pode acontecer, e poderá ser mais útil às vezes que as pessoas se separem para evitar males maiores do ponto de vista físico, moral, né? Separa-se e começa de novo, mas agora fica aquela coisa, ninguém define, tem que definir a situação. Essa é a situação que se diz, né? Buscar esse crescimento moral sempre, onde a pessoa possa, seja na escola, seja na família, seja na sociedade, seja no estudo, né? na sua maneira de raciocinar, na reflexão moral, alcançar pontos de interesse, buscar ajuda espiritual muitas vezes, né? Quando se perceber que está em dificuldade, a oração, a prece, uma leitura, abre ao acaso, se você não tem esse hábito, perceba, abre ao acaso de manhã, ao acordar, e vê que página caiu para aquele dia. E como aproveitar, não precisa ler tudo, mas leia pelo menos algumas coisas. Observe o texto principal, o capítulo que caiu, a parte do capítulo, não precisa ler todo, mas pelo menos observe como aquilo tem a ver conosco, aquilo traz coisas para nós que podem trazer crescimento, trazer entendimento, trazer compreensão, aprofundamento, interesse, progresso no sentido do campo moral, porque a doutrina espírita tem esse aspecto. E a base é o Evangelho, são palavras de Jesus, é só buscar. E se tem dúvida, vai na Bíblia, procura a Bíblia. Como padres citam, o Kardec cita aqui, de onde foi tirado aquilo. Então não é invenção. Kardec não inventou nada, ele organizou, ele codificou, ele criou um código, uma relação de leis, de princípios, de bases, de elementos, para que se estruturasse uma doutrina, um conjunto de princípios, de ensinos. Da mesma forma, como atender os interesses sociais? Onde nós vivemos, com quem vivemos, o que fazemos, como nós usamos nosso tempo, nossos valores que nós temos financeiros. Os filhos, como são usados? As pessoas que vivem conosco, nós tiramos vantagem ou nós aproveitamos para que todos cresçam em todos os sentidos, com liberdade, com capacidade, com qualidade de vida? Então é importante nós termos isso também. Esses laços são vistos dentro do nosso texto como laços sagrados, que provém de Deus, nosso Pai, provém do Criador, que tem toda a perfeição, tem toda bondade, toda sabedoria, todo amor. É fonte de virtude, fonte de fé, de paz. Então é importante que nós percebamos que se a origem vem de Deus é porque é sagrada, então tem que ser considerada. Erramos, vamos procurar acertar, corrigir. Isso é importante. Há muito tempo eu vi um livro relativo a Bezerra de Menezes, de uma médium que não me recordo agora mais o nome. E havia uma frase assim: esquecer o mal, pensar no bem e trabalhar. Então é interessante que se nós ficarmos remoendo os problemas, cada vez vai piorar a situação, nossa mente vai ficar ali ciclando naquilo, e daqui a pouco somos uma ideia fixa, perdendo o tempo e perturbando as nossas células físicas, mentais, que processam todo o nosso cérebro e fazem com que a consciência trabalhe legal, a memória possa ser aproveitada,
a vontade possa se expressar, porque está tudo ligado à consciência. Então nós temos que perceber que um aspecto desse mexe com a nossa vida, e mexe com a família, e mexe na sociedade, e influencia em tudo. Um outro aspecto também é o que os laços e os objetivos das uniões, eles têm o sentido então de nos aproximar de Deus. Então receber um espírito na família, dar guarida, dar proteção, dar guarda a essa criança que vai crescer, seja uma mulher, não importa, menina, não importa, mas o que quer que venha, ou quem quer que venha, é bem-vindo para que possa progredir como nós um dia chegamos à Terra. E à Terra poderemos voltar, se formos bastante evoluídos, para um outro mundo. Se de repente acontece, o mundo está passando por uma série de mudanças, se houver realmente uma separação na fase que nós estamos atravessando futuramente em relação ao momento que nós vivemos, uma separação daqui saindo espíritos para mundos mais avançados e permanecendo aqueles que se interessam por essas coisas do momento que nós vivemos, apenas o dinheiro fácil, né? Ganhar, viver, não pensar nas consequências dos atos. Está muita mudança, muito acentuado. Então nós precisamos perceber e onde nos encaixamos nisso. Então a doutrina vem através desses textos nos acordar para esta realidade e perceber o que nós temos a ver com isso, onde isso nos afeta, onde isso nos alcança e como vamos reagir agora, ainda aqui, para que nós possamos não nos comprometer muito mais do que já nos comprometemos até o presente momento. Lembrar então que essa quebra desses compromissos ligados aos laços familiares criam repercussões que nos alcançam em qualquer tempo, seja agora ou seja no futuro. E essas repercussões trazem efeitos de tal natureza que nós somos necessariamente obrigados a nos reorganizarmos, receber de novo aquelas circunstâncias pessoais de interdependência, de relação com as pessoas e ajustar novamente os caminhos para que possamos nos libertar daquilo que nós possamos ser gerado de ruim, de mal perante a família, perante a sociedade, naquilo em que nós estivermos nos manchado. Outra coisa interessante é que se não conseguir cumprir os compromissos, como é que fica daí? De qualquer forma, vai ter que resgatar isso um dia. Passe um tempo, porque como é que funciona isso? A pessoa às vezes não está preparada para enfrentar situações. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos permite tempo. Então nós vamos sendo trabalhados aos poucos aqui e ali, com exemplos, com exposições. E nós, às vezes, quando estamos preparados, nos são colocadas provas ou expiações. Então as provas é voltada para o progresso. A expiação é para reajuste. E isso vem no mundo para nós em um dado momento. Então às vezes aparecem doenças, aparecem problemas, aparecem deformações, aparece retardo mental, mas tudo tem sua razão de ser. Então é a caridade que vai fazer a diferença para que nós possamos então progredir e superar as falhas em que incorremos. Outra forma interessante é buscar esse crescimento moral. Então, por exemplo, os interesses pessoais e familiares. Como que nós somos dentro do nosso lar? Como que nos comportamos em relação aos nossos irmãos? Seja agora ou seja no passado, não importa. O que importa é que a vida tem isso. Daí esses postos, como nós temos aqui, de educação, para que nós possamos, vamos chamar assim, nos reformarmos e desenvolvermos novas aptidões, novos interesses, melhorar as relações. Isso não é conversa mole, isso é sério. É só nos observarmos no dia a dia. Olha o nosso tempo passando, como é que nós estamos nos integrando dentro da sociedade, dentro da família. E como nós somos. E aí a consciência que vai, a presença de Deus em nós, é que vai dosar o meio de reagirmos para que nós possamos não mais incorrer em desequilíbrios. Então isso é importante. Ao mesmo tempo, o amor ao próximo, o amor a Deus, né, é parte da lei, é base da lei e é estrutura de toda a lei. Jesus disse que bastaria que nós obedecêssemos esses dois princípios para que atendêssemos toda a lei, que era tida como uma lei mosaica na época. Essa lei não mudou, no mundo inteiro a lei existe. Existem leis físicas, materiais que as pessoas criam, que estão sempre mudando, sempre acrescentando lei aqui e ali, mas são que elas passam. Agora, a lei do amor não passou, continua. Se não temos amor, é uma outra história, falha é nossa. Mas ela existe toda a natureza. É só observar a própria natureza em si. Para que nós percebamos a presença do ar, da água. Né? Os animais, às vezes, entre si, eles se tratam, eles se cuidam, se protegem.
Alguns nos protegem, inclusive, então existe uma solidariedade, existe uma forma de agir. Observe os animaizinhos, os petzinhos dos dias de hoje, como eles tratam muitas vezes as pessoas com amor. Também os seus próprios filhotes, pelo menos por um certo tempo, mas existe, faz parte. Então nós somos tocados, somos levados a descobrir, ali em nós mesmos, sermos, na verdade, sementes desse amor. Então, viemos aqui para desenvolver. Agora, tem egoísmo, tem orgulho, que são chagas da humanidade. E isso atrapalha muito a humanidade. Então nós temos que perceber e ver onde nos encaixamos. E nós, cada um de nós, tomarmos as decisões. E nós pegarmos um livro e ali olharmos no livro onde nós nos encaixamos, onde nos situamos, em que pé estamos, em que parte do percurso nos situamos. Estamos muito atrasados, precisamos começar, retomar, ou vamos continuar, né, fazendo as coisas como viemos fazendo até aqui, em relação a essas questões que ele coloca sobre não juntar, não separar o que Deus juntou. Né? Um outro tema interessante é a questão da paciência, da tolerância, é a questão da resignação, que nós precisamos para que nós possamos interagir melhor dentro do grupo familiar que vivemos, e a partir daí nós conseguimos nos colocarmos de maneira segura, nós nos sentimos bem com a paciência que tivermos, com a resignação que tivermos, com aquilo que já temos. Porque muitas vezes nós fazemos, né, pela aparência, queremos criar um tipo, quando nós temos que desenvolver esse lado moral, e a partir daí, junto com as outras qualidades, outras virtudes que venhamos a ter, nós podemos trabalhar, então, o que Jesus colocou para cada um de nós. Existe uma frase que diz assim: a cada um segundo as suas obras. Essa é uma lei, causa e efeito. Então, conforme nós trabalharmos, conforme desenvolvermos dentro do núcleo familiar, nós vamos perceber, então, a necessidade de operar essas obras com solidariedade, com amizade, com confidência, com confiabilidade, né? Respeitando essa questão de termos a fé, a esperança e a caridade a dirigir as nossas vidas, e dentro do lar principalmente. Então, às vezes falhamos com os nossos companheiros, erramos e vice-versa. Agora, nós vamos usar aqui elementos do Evangelho para poder, né, azeitar a relação. Como é que vamos fazer isso, né, para trabalhar a relação? Então é importante que nós possamos ver, então, no Evangelho, onde nos enquadramos, como nós estamos em relação a isso. As casas espíritas oferecem cursos que são interessantes, que procuram mostrar esse lado espiritual, né, que dá esperança para as pessoas, que é coerente do ensino. Não joga as coisas para você sem certeza. O Espiritismo já tem bastante informação baseada nas experiências que foram organizadas lá no século XIX, através de Allan Kardec e os médiuns e as médiuns que trabalhavam com ele, e ele pôde lançar as obras. Então hoje nós temos, basta ler e observar o que há de coerente nos textos, o que há de coerente nos ensinos, e como que nós podemos aproveitar, a partir da razão, da fé, não é? Do amor. Nós podemos então trabalhar a doutrina e acrescentar ao nosso viver, vamos chamar assim, essa doutrina que pode dar estrutura para que a gente possa caminhar com segurança, com certeza. E fortalecendo a fé, nós podemos então nos aproximar cada vez mais de Deus. A fé em Jesus, a fé em Deus, nosso Pai. E os ensinos nos trazem bastante segurança para que nós possamos interagir no mundo. E aí imagina a interação dentro do campo emocional em relação ao marido, em relação à mulher, em relação aos filhos também, que decorrem da relação dos pais. Então é importante que nós percebamos como que o Evangelho influencia a nossa vida, como que o Evangelho, segundo o Espiritismo, pode nos clarear melhor os caminhos e avançar no tempo, porque é um avanço da doutrina espírita. É diferente do que nós temos visto em termos espirituais em outras religiões. Se nós estudarmos as religiões, fizermos comparações das religiões. Não é questão de preferir, não, é a questão de analisar e ver quanto de racionalidade tem. E a razão está avançando cada vez mais. É só observar os componentes que nós temos nos dias de hoje, as máquinas, os equipamentos, tudo baseado em aspecto de lógica. E está ligado também à razão. Então nós vamos ver isso aí, inteligência. Mas não é a inteligência apenas do ponto de vista físico ali, né, de causa e efeito ali, não. É mais do que isso. É alguma coisa que está ligada ao sentimento nobre, à virtude elevada, à qualidade de vida do ponto de vista do amor, naquilo que Deus criou para todos nós, e faz com que nós tenhamos conhecido pessoas como Jesus, né? Como os discípulos que trouxeram para nós esses ensinos, e os espíritos que ao longo do tempo exemplificaram principalmente, mostrando a partir da caridade, a partir do amor, da solidariedade, da maneira de viver,
eles foram expondo seus exemplos de vida e trazendo paz para todo aquele que lê, aqueles que buscam a paz do Senhor. Muita paz para todos, uma boa noite, e que nós possamos, então, assim que possível, mergulhar um pouquinho nesse Evangelho e ver o que esse Evangelho traz para nós. Muita paz. Boa noite, uma boa semana para vocês.